Você sabia que a realidade se mostra por aquilo que focamos? Para falar sobre esse assunto, eu convidei a minha amiga Anésia Guirgui para compartilharmos esse tema. Olá, Nelson, tudo bem? É um prazer para mim estar no seu canal e gostaria de lhe fazer uma pergunta. É possível, em tempo de grande crise, a gente confiar em Deus? Anésia, respondendo a sua pergunta, eu quero contar uma história que está lá em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 8 em diante, que diz o seguinte: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado-se o coração do rei com este incidente, chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu quero destacar aqui duas formas de vida cristã que podemos viver. Uma vida cristã totalmente terrena, sem confiar no sobrenatural, uma vida amedrontada, uma vida sem perspectiva, uma vida na qual qualquer ameaça se torna um grande tormento, ou então uma vida cristã como a de Eliseu, que conhecia o poder de Deus, havia recebido de Elias um grande legado espiritual e podia enfrentar as dificuldades com tranquilidade. Quando aquele mancebo lá, aquele jovem mancebo, ainda inexperiente, muito novo, viu o exército, aquela grande tropa, entrou em pânico e perguntou ao profeta: o que faremos? Não sabia o que fazer, mas Eliseu disse: não temas. Então aqui nós vemos duas visões e duas dimensões. A primeira visão é a visão de alguém terreno, que não conhece o poder sobrenatural de Deus, como há pouco falei. E a segunda visão, a visão de um homem que conhecia o poder de Deus e sabia que aquele que estava com ele era muito maior do que aqueles que estavam lá à sua vista. Então esse homem de Deus tranquilizou o coração daquele mancebo e ele orou a Deus e falou: Deus, abre os olhos para que ele veja. Quando os olhos espirituais daquele jovem foram abertos, ele pôde ver que lá naquela colina haviam cavalos e carros de fogo enviados por Deus para proteger Eliseu e o seu moço. A partir dali, os sírios investiram contra Eliseu e quando chegaram lá, Eliseu novamente orou, uma segunda oração. Pediu para que Deus cegasse aqueles inimigos. E ao serem cegados, e possivelmente uma cegueira parcial, porque ele poderia se conduzir até Samaria, Eliseu os levou até o rei de Israel, que estava lá em Samaria, e o rei de Israel queria feri-los. E Eliseu falou: não fere esses homens. Dá pão e água para eles. E o rei aproveitou e deu um banquete. Nós percebemos aqui uma coisa que é bem relevante para o nosso estudo de hoje. Eliseu não tinha recursos, não tinha exércitos humanos, não tinha poderio militar, mas ele tinha o quê? Uma grande comunhão com Deus, um grande relacionamento com Deus.
E ele utilizou-se disso para enfrentar aquela situação terrível. Você imagina alguém que acorda de manhã cedo e de repente, ao abrir sua porta, se depara com um grande exército, e a Bíblia fala que aquele exército veio à noite, na calada da noite, de forma silenciosa. E quando aquele jovem acorda, vê aquele exército gigantesco cercando a sua casa, ele se desesperou, entrou em desespero total. Mas Eliseu, que era um homem de Deus, ficou tranquilo e disse: não temas. Orou para que os olhos daquele moço fossem abertos. Os olhos dele foram abertos. Depois ele orou para que Deus desse cegueira daqueles soldados sírios, os levou até o rei de Israel. Chegando lá, ele pediu para que Deus abrisse novamente os olhos daqueles soldados, e quando eles se viram, estavam no meio de Israel. E Eliseu, como era um diplomata, mandou ao rei que desse de comer aqueles homens. Então percebemos o seguinte, que a vida cristã, ela não pode se basear em recursos humanos apenas. Nós precisamos nos basear no poder e na autoridade do nosso Deus. Precisamos confiar nele. Eliseu tinha em Deus confiança e segurança. Nada o abatia. Ele era um homem profundamente estável emocionalmente. Não vemos em nenhum momento na Bíblia os relatos que falam sobre Eliseu, qualquer ato de desespero, de afobação, de pressa, de ansiedade desse homem que conhecia o seu Senhor. Então, eu quero concluir esse estudo e essa palavra incentivando você a depositar toda a sua confiança, a sua vida, os seus projetos, o seu futuro nas mãos daquele que pode todas as coisas. Daquele que pode nos dar tranquilidade em meio à adversidade, pode nos dar certeza no meio de incertezas, pode nos dar segurança diante dessa pandemia que estamos vivendo nesse planeta, e confiarmos nele plenamente, sem titubear, sem tropeçar, mas sabendo que Deus realmente controla a história. Eu quero te dizer hoje que Deus dirige a tua história, dirige a tua vida. E se você confiar nele, coisas imensas, grandiosas, maravilhosas vão acontecer na tua vida. A Bíblia fala que olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Seja como Eliseu, confiante, seguro, tranquilo. Não seja como aquele mancebo, imaturo, desesperado, sem confiança em Deus. Confie em Deus. Você pode estar vivendo a pior situação da tua vida, mas eu quero te dizer que o exército de Deus está aí para te apoiar, para te socorrer e para te livrar, como fez com aquele grande profeta de Deus e o seu mancebo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e o Senhor se revele a você de maneira extraordinária, em nome de Jesus. Amém.